Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos mostrar como a otorrinolaringologia pode transformar vidas, melhorando não só a parte estética, quanto também desenvolvendo a funcionalidade de algumas estruturas da face. Vamos falar sobre rinoplastia, cirurgia ortognática e otoplastia. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui um cirurgião, que é o Dr. Igor Lucena, que vai falar tudo sobre as indicações, como que é feita a técnica, os benefícios e vai trazer também alguns casos de pacientes que ele já operou para poder vocês conhecerem melhor como é cada técnica. Seja bem-vindo, Dr. Igor, bom dia. Bom dia, Priscila, é um prazer estar aqui com você nesse programa e hoje eu vim aqui tirar as dúvidas do nosso público aqui sobre a otorrino e falar um pouco da minha especialidade também. Joia. Doutor, vamos então começar, só para os telespectadores conhecerem um pouco mais você. Fala a sua formação e sua área de atuação, por favor. Bom, eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro, minha formação foi feita no Hospital de Bom Sucesso, e isso na parte da otorrinolaringologia. Depois eu fiz uma segunda formação em São Paulo sobre a estética facial, plástica facial, cirurgia plástica facial. E novamente em São Paulo eu fiz a cirurgia crânio-maxilofacial, que me dá a capacidade de mexer nas questões funcionais, estéticas e ósseas da face. Então eu tenho essa gama de possibilidades dentro da minha atuação aqui na região. Então você faz não só a parte clínica, também na parte de otorrino, quanto também a parte de cirurgia, não é isso? Isso, meu foco maior hoje em dia é na parte cirúrgica. Né? A parte clínica faz parte do meu processo, porque a gente atende os pacientes e tem que ter essa consulta, né, para poder você... que é a relação médico-paciente, mas o meu foco é muito mais forte hoje em dia na parte cirúrgica, que é onde eu mais me especializei. Como eu falei, todas as minhas especializações após a otorrino foram na parte cirúrgica, né? Como foi a plástica facial e a cirurgia crânio-maxilofacial. E aí, mas eu adoro minhas crianças também, que eu atendo, meus pacientes clínicos, é muito agradável, eu me divirto bastante no consultório, na verdade, com eles. Ah, joia. Doutor, fala qual é o procedimento estético com a finalidade, ou qual é o procedimento cirúrgico com finalidade estética que é mais procurado no seu consultório? Hoje, o meu procedimento cirúrgico mais procurado é a rinoplastia. A rinoplastia que depois, com o advento da tecnologia, das selfies, de tudo, as pessoas começaram a se incomodar bem mais com a parte estética da face, do nariz, e com isso veio uma demanda muito grande para a correção dessa parte do nariz. Então, a rinoplastia hoje é minha cirurgia principal. Dentre elas, temos outras, uma gama de cirurgias que também são bem legais, e hoje a gente vai falar de 3 que são bastante procuradas no consultório, que é a rinoplastia, que vem da cirurgia plástica facial, a ortognática, que vem da crânio-maxilofacial, e a otoplastia também, que vem da plástica facial dentro dessa gama de cirurgias que eu faço. E a pessoa que ela está insatisfeita com a forma do seu nariz, ela pode procurar fazer um procedimento. Com quantos anos de idade ela já pode fazer esse procedimento? Olha, normalmente a gente diz a partir dos 18 anos que a pessoa já está formada. A mulher, o homem já está em formação completa. Mas como hoje a questão da visual, das redes sociais, ela ganhou um âmbito muito forte, você tem muitos estigmas associados às pessoas, então a gente consegue trazer até um pouco antes essa cirurgia. Né? 16 anos, dá para fazer com bastante tranquilidade, mas sabendo que pode existir uma mudança futura e necessidade às vezes de um retoque, alguma coisa. Mas o normal a partir dos 18 anos. Né? É o que a gente mais indica. Até porque a pessoa já está em maior de idade e pode fazer essa escolha por elas próprias. Quando a gente fala de uma pessoa de 16, os pais têm que estar associados a essa transição e essa mudança que é realizada na pessoa numa cirurgia. Né? Provavelmente uma criança de 16 anos é porque a condição deve ser assim deve incomodá-la muito para chegar a um ponto de fazer antes da idade que vocês recomendam, mas existe a autorização dos pais, né? Então é possível fazer, né? Isso, com a autorização dos pais e todos a favor do processo, a gente faz sem problema nenhum. Né? Mas realmente, normalmente quando tem um problema mais importante, né, que tem alguma questão psicológica associada, que está influenciando muito a pessoa, aí a gente opta por realizar mais precoce o procedimento. Eu tenho um caso que é um dos grandes casos meus, que eu gosto muito, eu não apresento porque era uma pessoa menor de idade,
mas que ficou lindo o nariz dela, mas foi exatamente por bullying, que é uma coisa que no século aí a gente tem sofrido bastante e a gente fez por conta disso. E foi um ótimo resultado, ficou feliz e ela hoje é outra pessoa, evoluiu aí, já tá maior de idade, já tá super feliz com o resultado dela. Ah, que joia. Doutor, nós sabemos que cirurgiões plásticos também fazem rinoplastia, né? Então, assim, algumas pessoas não sabiam que otorrino também faz. Então, assim, qual seria o diferencial de realizar uma cirurgia, uma rinoplastia com um otorrino ou fazer com um cirurgião plástico? Qual seria esse a mais? O que é que vocês podem oferecer enquanto otorrino para esse paciente? Certo. Enquanto otorrino, a gente tem a formação da cirurgia funcional, né? Então, a gente pensa muito na estética, mas também associado à funcionalidade do nariz. Não adianta você ter um nariz bonito que não respira, né? Não que o cirurgião plástico não possa se capacitar, mas na formação dele, ele não tem essa capacitação para realizar o procedimento funcional. Então, muitas vezes, quando o paciente tem alguma alteração funcional, o cirurgião chama o otorrino para operar em conjunto. Já a gente opera tanto funcional como estético, com as mesmas visões, e a gente só precisa de um cirurgião, no caso, que seria o otorrino, que executa o procedimento tanto funcional como estético. Eu vejo, às vezes, alguns resultados que são muito bonitos, mas a gente esquece um pouco da funcionalidade, e aí o paciente depois vem pra gente para resolver a função, né? E se torna um pouco mais complexo, né? Mas tem cirurgiões plásticos super capacitados também, que fazem umas cirurgias perfeitas, com ótimos resultados e funcionalmente falando também, né? Não é especificamente do otorrino. Eles podem se capacitar sim, porque são cirurgiões. Como a gente também pode se capacitar a fazer a cirurgia plástica. Entendi. E quais seriam os motivos, assim, da procura pela rinoplastia? Tem um motivo específico? O dorso do nariz? Características que deixam a pessoa, assim, mais incomodada, que buscam a realizar a rinoplastia? Bom, em termos de desejos, o que a gente pega muito na nossa região aqui, vou falar um pouco mais da gente aqui, a gente tem muita miscigenação, né? Nosso povo aqui é muito miscigenado. Então a gente tem muitos narizes que têm características caucasianas, mas tem pele muito grossa. E pacientes que têm narizes de característica afrodescendentes, índios, que têm pele fina. Então a gente tem essa discrepância dentro dos tipos de narizes que nós temos aqui na região. Mas o que eu vejo mais aqui é principalmente ponta. O que os pacientes queixam mais é a ponta muito globosa, muito grosseira, caída, uma ponta caída, que elas gostariam de uma ponta mais bonita. Aí, junto com isso, a gente tem os pacientes que têm o dorso alto, que é a famosa giba. Temos os pacientes que têm o dorso baixo, que é o da característica afro e índio, que a gente tem aqui. E narizes mais largos, que tem aquelas asas muito largas, né? Mas acho que o principal que eu vejo a principal queixa que os pacientes vêm é com a ponta nasal. Aí dizem que a ponta nasal é muito caída, é muito grosseira, então esse é o maior desejo deles normalmente no consultório. E existem rinoplastias que podemos dizer primária e secundária. Diferencia um pouco mais sobre esses termos para que os telespectadores consigam entender o que é uma rinoplastia primária e secundária. Perfeito. A rinoplastia primária é a rinoplastia que o nariz nunca sofreu nenhuma intervenção. Nem rinomodelação, nem intervenção cirúrgica, certo? Fios, preenchimentos nem tanto, mas fios, rinomodelação e procedimentos cirúrgicos, mesmo que minimamente invasivos, na parte da estrutura de nariz, já se caracteriza como cirurgia secundária. Cirurgia primária é o paciente, o nariz que nunca sofreu nenhum tipo de intervenção. Então a gente faz como primária, porque você sabe exatamente o que tem ali. Quando você pega um nariz que já foi manipulado, você nunca sabe o que foi feito, né? Muitas vezes o paciente às vezes não sabe o que foi feito de procedimento naquele nariz. Então a gente caracteriza como secundário, né? E por ser secundário, a gente pode ter uma gama de necessidades naquele nariz que torna a cirurgia muito mais complexa e muito mais difícil. Entendi. Doutor, nós vamos falar agora aqui de alguns casos de pacientes que você já operou. E aí você vai descrevendo o procedimento, né? Qual foi o objetivo que esse paciente tinha.
e mostrar, né? Tem um caso ali mesmo que tem de um paciente, pode ir falando qual era a queixa dele. Certo, esse aqui é um paciente homem, a queixa dele era um nariz muito grosseiro. Como eu falei, uma ponta caída, uma pele grossa. Você vê que a pele dele é bem grosseira. E aqui o resultado que a gente teve, uma ponta mais bem posicionada, um ângulo mais bonito, ele tinha um nariz muito largo também, a gente fechou, mas uma coisa muito importante, esse nariz, ele foi uma rinoplastia primária, mas pela característica do nariz, a gente teve necessidade da cartilagem de costela. Um pouco de cartilagem de costela para dar estrutura no nariz dele. A gente fala de estrutura é porque pensando na funcionalidade. O nariz tem que respirar, então ele tem que se manter estável no longo tempo e funcional. Então aqui a gente tem um dorso mais bonito, uma ponta mais bem posicionada, com um ângulo nasolabial bem masculino e um nariz um pouco menor, como você viu, a gente fez a lectomia, fazendo o nariz ficar mais bonito e mais enquadrado. A lectomia seria o quê, doutor? A lectomia é quando a gente diminui as asas, né? As abas As do laterais nariz. aqui do Isso, nariz? as laterais. E na lectomia você pode fazer somente a lectomia em alguns pacientes, mas normalmente a lectomia vem associada à rinoplastia. Porque só a lectomia, muitas vezes o paciente tem outras queixas que você não consegue resolver apenas com a lectomia. E esse caso? Aqui a gente pode ver também uma paciente, o ângulo nasolabial é aquele ângulo que você vem da boca para a ponta do nariz. Você vê que é um ângulo que está menor que 90 graus. Então a gente fala que esse é um nariz caído, tem uma ponta caída. Ela também tem uma giba pequena, que é essa região aqui do dorso nasal, que faz uma curvinha. E a mulher, ela tem o desejo de ter aquela pontinha mais bonita, como você mesmo sabe. E aí o resultado dela, um ângulo nasolabial mais bonito, que é esse nariz mais empinado. Um dorso mais bonito, mais elegante, eu digo um nariz mais elegante. E uma ponta mais definida. Né? Esse resultado, ele demora um tempo a aparecer, mas é quando a gente vê no pós-operatório, é exatamente isso que a gente espera no futuro da paciente. Qual é a média de tempo para observar o resultado final, doutor? Depende muito da pele. Cada pele tem um tempo, né? Se você tem uma pele fina, 3 meses dá para ver bastante o resultado. Se você tem uma pele mais grossa, aí você vai 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, às vezes, para ter um resultado real. Eu tenho uma paciente que, tipo, 1 ano e meio, 2 anos depois, ela falou que cada dia o nariz dela tá ficando mais bonito. Então é porque realmente vai mudando. Por isso que a gente fala que o nariz não é uma cirurgia rápida, não tem resultado naquele momento, ele é um resultado de longo prazo. E o que eu tento falar muito com os pacientes é o seguinte, que o nariz bonito, no meu ponto de vista, é um nariz elegante. Ele tem que fazer parte do seu rosto. Ele não pode ser uma coisa que salta ao seu rosto. Porque hoje ele é estranho para você, porque quando as pessoas olham para você, eles veem o seu nariz. Porque ele está saltando, ele está estranho no seu rosto. Então, o maior objetivo é fazer ele combinar com você. Fica mais natural possível, exatamente. Né? É o que eu falei no primeiro paciente. Ele tem um rosto grosseiro, é um rosto masculino, grosseiro, mais bruto. Eu não posso fazer um nariz delicado nessa pessoa. Vai ficar estranho. E essa menina já tem um rosto mais delicado. Então, cabe um nariz mais bonitinho, uma pontinha mais delicada, para deixar esse nariz mais bonito para ela. Né? Então, esse é um dos grandes focos que eu tenho dentro da minha cirurgia. É trazer um rosto mais bonito para o paciente, não só um nariz. Mais harmonioso, podemos dizer, né? Exatamente. Vamos lá continuar. Tem mais casos aí para poder mostrar. Vamos lá. Aqui um nariz muito parecido com aquele, mas um pouco menos de estrutura. Mas você vê um ângulo também ruim e uma giba também, né? Pequena, mas tem ali aquela pontinha mais caída. E aí uma pele um pouco mais grossa. Se você reparar, você vê que você vê uns poros nessa pele. E o resultado qual é? Passa aí, Rafa, por favor. E o resultado, ela tá um pouquinho inchada, eu lembro bem dessa paciente, porque ela inchou um pouquinho no pós-operatório, então você vê um dorso que a gente não tem muita definição pelo edema, mas você vê uma pontinha com uma pontinha mais bonita. E o ângulo, hein? E o ângulo? É um ângulo que, na mulher, eu digo que fica entre 105 e 110. Eu tenho uma forma de medir isso. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que é feita a escolha do ângulo? Porque muda, né? Isso, muda bastante. Mas eu tenho uma forma de medir, eu tenho um aparelho que eu meço isso, e no homem eu deixo entre 95 e 100. Normalmente a minha média é o que eu acho bonito. Para você não ter aquele nariz muito empinado, que fica feio. Né? Aquele nariz muito empinado também, não fica elegante, porque o nariz bonito para mim é um nariz elegante, né? Não é um nariz que chama muita atenção. Então a gente tem um nariz que tem uma posição boa, um ângulo bom, e aí você consegue um bom resultado. E também durante a consulta você apresenta os resultados de alguns pacientes e você pode mostrar, esse ângulo aqui é de tanto, né? A pessoa já fica sabendo como
pode ficar, né, próximo, né, do parecido dessa angulação, né? Isso, é porque as pacientes eu apresento, quando eu vou na consulta, eu tenho uma apresentação que eu apresento vários tipos de narizes e caracterizo um pouco do que é o nariz daquela pessoa e o que a gente consegue com aquele nariz dela. Porque a gente não consegue fazer tudo. Pegar um nariz mais grosseiro, você não consegue trazer um nariz bonito como o seu. Né? Porque depende da pele, depende da estrutura do nariz. Então, a gente tem que explicar ao paciente aonde a gente consegue chegar com aquele nariz e ver se é aquilo realmente que ele quer. Mas o principal é isso, você conseguir mostrar para ele as mudanças principais que a gente consegue fazer para trazer mais harmonia para aquele nariz. Ótimo. Tem mais aí, não tem, produção? Temos mais, tem esse caso aí. Esse caso aqui foi um nariz que tem uma tortuosidade, foi um pós-trauma, né? Tinha uma fratura de septo grande desse trauma. E essa laterorrenia que a gente chama, né? Que esse nariz estava muito torto pro lado de lá. Então, nosso objetivo principal era trazer um nariz mais bonito, mais funcional para ela também, porque ela não respirava bem. E tentar trazer esse nariz pro mais reto possível dentro da área da face dela. Então, você vê que tinha uma tortuosidade bem grande, né? Nossa, muito... Como foi que ficou esse nariz? E aí, Uau! o resultado pós-operatório. E você repara que, nesse caso, eu fiz uma lectomia unilateral. Porque quando eu centralizei o nariz na posição que ele deveria estar no centro da face, o lado direito dela ficou maior que o esquerdo. Nossa. Devia ser alguma questão anatômica. Então eu optei por ressecar apenas um lado e depois, se ela desejasse, a gente diminuir. Mas eu não faria a lectomia de diminuição nesse momento, porque pela assimetria ser muito grande, a chance de ficar diferente é muito grande também. Então a gente sempre opta para fazer num segundo momento, que aí se torna um procedimento feito realmente como um retoque no paciente. Entendi. Tem mais aí, não tem, produção? Aí também um nariz que a ponta muito caída, né? Você vê um nariz longo, uma ponta muito caída, um rosto bem fino da paciente, um rosto bonito. E a giba, que a gente fala que é essa região bem aqui. alta, né? E ela queria uma pontinha também, um nariz mais delicado, uma pele bem fina. E nesse resultado aí, um ângulo também, tá vendo? Perto de 90 graus. Você consegue ver aqui esse ângulo aqui entre o nariz e o lábio. Sim. E o resultado, hein? Como foi que ficou esse resultado, hein? E um resultado, um dorso mais reto, mais elegante, mais bonito, uma Muito ponta bem mais bonita, bem mais elegante, que eu falo, sem exageros. E um ângulo também bonito. Quando você vê essa mulher de frente, você vê um rosto completo, você vê o nariz, como ele enquadrou no rosto dela. E o próximo? Tem mais aí, produção? Tem, né? Aqui também, uma paciente com rosto delicado, mas um nariz um pouco mais baixo. Você vê o ângulo menor do que 90 graus. Uma giba também. E uma pontinha também sem definição. Ela queixava que a ponta era muito redonda. Aqui a gente está botando mais o perfil, que é mais fácil de mostrar para vocês. No pós-operatório dela, a gente também vai ter uma ponta mais bonita, um ângulo mais bonito, um dorso mais bonito. E ela também tinha essa lateral muito grande, a gente diminuiu para dar esse nariz mais bonito para ela. Como foi que ficou esse resultado aí? Então aí a gente vê um pouco inchado aqui em cima nessa região, porque foi a região acontece, de raspar. Né? De ter... porque a gente manipula, né, para raspar a fratura e tudo. Tem as fraturas ósseas da parte do nariz para afinar um pouquinho o nariz, mas você vê um ângulo bonito, uma ponta mais bonitinha, com uma pontinha delicada, e no pós-operatório é exatamente isso que ela vai receber como resultado da cirurgia dela. Tem mais aí, produção? Tá faltando mais uma rinoplastia aí, inclusive bem... O resultado os últimos. Quem é essa aí, gente? Alguém reconhece quem é essa menina com esse nariz? Fala aí, doutor, desse nariz. Bom, esse daí também era uma ponta, ela tinha um ângulo até legal, mas uma ponta mais caída, uma giba. E o desejo dela era ter uma ponta mais fina. Esse nariz aí foi o nariz que me fez crescer aqui na região, né? Com esse resultado. Quem é essa menina? Quem será? Mostra aí, produção, quem é? Essa menina sou eu. Essa garotinha. Fez muita propaganda pra mim aí na época dessa cirurgia. Foi um resultado excepcional que a gente teve. O nariz ficou lindo, ficou elegante. Enquadrou bem no seu rosto. Você vê que é o que eu falo muito aqui. É isso aí, ó. O nariz, ele tem que estar equilibrado com o rosto.
O nariz você vê que quando você olha para o rosto, você vê que o nariz ele faz parte. O tamanho, proporção, ângulo, ponta, dorso. Porque eu falo muito o seguinte, eu já cansei de ver nariz bonito, feio no rosto. Verdade. Por que eu falo isso? Um nariz grande, bonito, numa mulher pequena, se torna feio. Porque é desproporcional, perde a proporção. Um nariz pequeno, bonito, numa mulher grande, também se torna feio. Então, o mais difícil não é fazer a cirurgia, é fazer ela combinar com o paciente. É isso que a gente vê. O meu maior trabalho é conseguir ler o paciente, entender o que ele deseja e fazer aquilo combinar com o rosto dela, mas com a minha característica. Sim. Porque eu tenho uma assinatura, eu tenho um jeito de fazer. E o mais difícil é isso, que é a arte do negócio. Que eu falo que a rinoplastia é minha arte. Né? Por que minha arte? Porque cada paciente é uma arte que eu crio dentro do que eu vejo de beleza. Então... E eu tenho como dizer com propriedade, porque eu fui paciente do Dr. Igor, essa naturalidade da cirurgia, como ele mesmo disse, né? Então fica harmonioso. As pessoas só sabem que eu fiz a cirurgia quando eu mostro. Porque assim, muitas pessoas falam assim, o seu nariz é bonito, mas as pessoas não imaginam que foi feito um procedimento, porque é aquilo que você falou, não é bater o olho e falar assim, nossa, o nariz está feito, porque levantou ponta demais e tudo, não. Eu corrigi o que eu pedi, que eu tinha isso aqui, como vocês viram na foto, era alto, é a giba, né, doutor? Isso aqui me incomodava, aí eu falei assim, mas bota uma pontinha aí, vai ficar mais bonitinho. Aí, então fez uma ponta e ficou algo harmonioso, né, proporcional ao meu rosto. Então, assim, é algo que eleva a autoestima, a gente não tem como dizer que não. Se ver o espelho e poder sorrir, meu nariz também caía, era uma coisa que me incomodava, né, doutor? Isso. Eu sorria, o nariz caía, então ele fez uma estrutura que, ao sorrir, o nariz se mantém, né, dentro de um padrão que não deixa aquela ponta caída. Então, só tenho a agradecer, doutor. Vamos lá, então. Continuando, já falamos da parte estética, falamos também um pouco da funcionalidade, né, da questão de respirar bem. Mas podemos falar também, doutor, de um problema que acomete muito algumas pessoas, que são o desvio de septo, né, que atrapalha a respiração. Fala um pouco o que é o desvio de septo. Bom, o desvio de septo, eu costumo dizer que 100% das pessoas têm desvio. Tá? Todo mundo tem alguma tortuosidade no septo nasal, porque o desvio ele vem do crescimento. Na estrutura do nariz, nós temos osso e cartilagem, eles crescem em momentos diferentes, em tempos diferentes. Então, o que acontece normalmente é que o osso e a cartilagem se encontram, em algum momento eles fazem esse movimento quando se encontram e fazem um desvio, ou um passa sobre o outro, tem alguma questão relacionada a esse movimento das estruturas no crescimento. Só que nem todo desvio é cirúrgico. Os desvios cirúrgicos são aqueles que você tem queixa do paciente de obstrução ou que eles realmente geram obstrução física. Ou seja, um desvio que toca o outro lado, que seja mais grosseiro. Então, a gente indica a cirurgia. Mas nem todo paciente é candidato à cirurgia desde que ele não tenha queixa. Se o paciente chegar para mim, doutor, eu chego para ele, você tem um desvio. Perfeito, mas eu tô bem, não sinto nada. Entendi. Não tem problema. Isso... Se não tá atrapalhando a rotina dele, né? Não tem queixa de obstrução, não tem nada. E não seja um desvio muito grosseiro, não tem por que manipular. Entendi. Mas desvios muito grosseiros, a gente diz, esse desvio é muito grosseiro, ele te atrapalha, você pode não achar que atrapalha, mas atrapalha muito. E não é à toa que tem uma frase que eu acho muito engraçada dos meus pacientes, depois que eles operam, que é o seguinte, doutor, eu nunca respirei na vida, eu descobri agora. Porque depois que tira o curativo, eles veem que realmente atrapalhava muito. E a gente tem noção dos desvios que acometem a qualidade de vida do paciente e os que não acometem, né? Entendi. Então a gente consegue diferenciar isso aí. É interessante, então, ter uma avaliação, uma consulta, né, doutor? Com certeza. Vamos falar aqui da cirurgia ortognática aqui, temos alguns casos também para a gente mostrar já. Fala o que é a cirurgia ortognática, doutor, e quais são as indicações desse procedimento? A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia de característica óssea. A gente mexe no esqueleto da face do paciente. Como a gente mexe nisso? A gente faz fraturas e movimentos, né? Com movimentos que eu digo para frente, para trás, para o lado, inclina, tanto na maxila como na mandíbula. Essa cirurgia, eu tenho um grande parceiro, o Dr. Eduardo, que é bucomaxilo, que trabalha comigo, a gente já opera junto há 6 anos esse tipo de cirurgia, com ótimos resultados. E quais as indicações dela? Ela tem indicação dos pacientes que têm deformidades. Quais são essas deformidades? Pacientes que têm o queixo muito para frente, que é o famoso classe 3, que morde com a mordida, a mandíbula passando pela maxila, pelos dentes, né? Você morde com os dentes para frente. Temos os pacientes de classe 2, que tem aquele queixinho para trás, e a mordida você vê que tem um espaço entre a arcada superior e inferior,
que esse espaço, muitas vezes, dependendo do tamanho, não se corrige com ortodontia. A gente só tem a capacidade de corrigir pelo tamanho da deformidade com avanço ósseo, né? Temos os pacientes que são aquele sorriso gengival, que a gente chama. Quando ele sorri, ele mostra muita gengiva, significa que a maxila alongou, cresceu demais. Então, é uma outra indicação. É a única forma de você corrigir esse tipo de alteração. Por quê? Porque o pessoal faz normalmente botox, melhora, porque você não tem a elevação do lábio. Mas quando o botox perde a função, você volta a apresentar a mesma coisa. Então, a cirurgia é óssea, não tem jeito. E temos também a questão funcional, né? Que são os pacientes roncadores apneicos, que também têm indicação, mas normalmente esses pacientes apneicos, eles também têm alguma alteração, como classe 2, como classe 3, alguma outra alteração que já vincula a indicação cirúrgica. E a indicação, basicamente, é a cirurgia desse segmento inferior da face, que traz questões estéticas para o paciente e funcionais. Vamos ver, então, aqui alguns casos que o doutor já operou aqui. Pode colocar a produção, por favor? Aí a gente conhecermos alguns procedimentos que ele já realizou da cirurgia ortognática. Bom, aqui era uma paciente que ela tinha um sorriso gengival e uma mordida classe 2. Você percebe que o queixinho dela é um pouco para trás. Ela tinha um espaço considerável entre a arcada superior e inferior, a inferior sendo mais para trás. E associado a isso, ela tinha um sorriso gengival, que quando ela sorria, expunha muito a questão da gengiva. Muda até o formato da boca e do nariz também, né, doutor? Como a gente faz movimentos de avanço, retração, angulação da maxila, a gente consegue muitas vezes mudar até uma posição do nariz que avança e você que tem empina um pouquinho o nariz, alguma coisa do tipo. Não é o objetivo da cirurgia, mas a gente acaba ganhando projeção de lábio, você vê que o lábio dela ficou mais bonito, e essa foto tem praticamente 1 ano de diferença, então é um resultado que vai ser duradouro. Você vê que o rosto dela era muito redondo, ele se tornou um pouco mais triangular, tudo isso traz estética e funcionalidade ao paciente. Lindo. Aí o perfil que a gente consegue ver bem, né, a questão do ângulo, o queixo, a papada, que você vê que ela tinha uma papadinha, agora não tem mais. O ângulo do nariz, por acaso, veio um pouco para frente, então deixou o nariz mais bonito também. Mas você vê como o rosto dela mudou. Excelente. Eu acho que o próximo é a foto de frente. Tem mais produção? Aqui. Esse paciente aqui é um paciente apneico grave, né? Que ele é chamado birretruso. O que é isso? Esse paciente, ele tinha a mordida correta, só que todas as estruturas do rosto dele eram mais para trás. Então, como tudo era mais para trás, ele perde espaço na via aérea posterior. Então, para minha opinião, eu fiz a cirurgia crânio-maxilo, né, a parte de ortognática, para operar esse tipo de paciente inicialmente, que era o paciente roncador apneico. O que a gente faz aqui? A gente faz as fraturas e traz todo o segmento para frente, tanto maxila como mandíbula, para que ele ganhe espaço posterior. E com isso, ele deixa de roncar e respire muito melhor. Hoje em dia, esse paciente respira maravilhosamente melhor. Não tem nem comparação que ele diz. E esse paciente, inclusive, ele já havia feito septoplastia anterior, não comigo, por conta disso. Só que na avaliação que eu fiz dele, eu falei, a sua septoplastia não vai te ajudar em nada, porque o seu problema é na via respiratória, é espaço, não é o desvio de septo. Então ele veio e fez a ortognática com a gente e está tendo um resultado muito legal. E o resultado? E aí você pode ver como avançou. Né? Você vê o lábio como já está mais exposto, você vê que ele já tem uma estrutura, queixo, tudo. Então, na verdade, esse paciente, ele tem um rosto muito para trás, muito posterior, e aquele sorriso meio murcho. Melhorou muito, né? Aquele sorriso que você vê que o lábio não tem estrutura, e você traz essa estrutura para frente, e você tem uma projeção de lábio, deixando o rosto até muito mais elegante, muito mais bonito também. Excelente. Então, melhora a estética do paciente associada à cirurgia. Muito bom. Doutor, nós falamos aqui sobre a parte da rinoplastia, cirurgia ortognática. Vamos entrar aqui brevemente aqui já na parte da otoplastia, que o nosso tempo já está terminando. A otoplastia é uma cirurgia de correção, parte estética das orelhas, não é isso? Fala um pouco, tem algumas fotos aí, produção, pode passar, por favor, para o doutor ir explicando, falando sobre essa correção.
Alguns pacientes, eles sofrem bullying. Fala um pouco mais sobre isso, desse paciente. Bom, a otoplastia é uma cirurgia que a gente muda a estrutura da orelha. A gente tem as famosas orelhas de abano, né? E a ideia é que essa orelha fique mais anatômica. As técnicas vêm evoluindo, né, na cirurgia de otoplastia. Hoje em dia eu uso uma técnica que eu pessoalmente acho bem legal. Eu vim adaptando nesse tempo, como a rinoplastia eu também vim adaptando. Mas o principal da otoplastia é o estigma realmente do bullying hoje em dia nas escolas, que a criança realmente sofre com isso. Hoje em dia a gente passa muito por essa questão. E essa cirurgia ela pode ser feita a partir de 6 anos de idade. Deu 6 anos de idade, a orelha já está formada, então a criança já pode ser submetida ao procedimento. Sendo uma criança pequena, a gente faz no hospital com anestesia local e sedação. Sendo uma criança maior, que possa ser bem tranquila, a gente consegue fazer até apenas com anestesia local sem sedação. Porque é uma cirurgia que não tem dor específica. Mas a maior questão dela é exatamente trazer uma orelha mais anatômica para cuidar dessa questão do bullying. Eu tenho um primo que também fez autoplastia exatamente por essa questão. Aqueles grandes, na nossa época, né, Priscila? O topogídeo, a gente tinha esses apelidos e hoje em dia não são mais bem avaliados, né? As crianças não sabem lidar muito bem com isso. E nem na nossa época, na verdade, não, tá errado, nunca né? se lidou com isso muito bem. E com isso a gente vem fazendo esse tipo de procedimento para poder cuidar dessa parte do bullying para as crianças. Então você vê uma orelha muito mais anatômica, né? Você vê uma orelha bonita, com as curvas, com as projeções que tem que ter. Não é mais, porque aí também antigamente a gente via umas orelhas que ficavam muito estranhas também. Então você tirava um problema e trazia outro. Hoje em dia a gente tenta trazer uma orelha muito mais anatômica para os pacientes, para que ele tenha um resultado e consiga se sentir bem e conseguir não ter nenhum trauma para a vida para frente, né? E que bom que a partir de 6 anos já pode, né, realizar a cirurgia, porque não precisa esperar tanto, passar por 18 anos de bullying ou insatisfação com a orelha, né? Isso, porque muitas vezes os pais têm um pouco de medo, né? Esse menino aqui, se eu não me engano, ele tinha 14 anos, já vinha com esse processo mesmo desses apelidos e tudo. Imagino que ele tenha vivido bem com isso nesse período, mas demorou bastante. Com 6 anos já é possível fazer. E é exatamente para a gente evitar esse tipo de problema, né, com as crianças. Isso aí realmente ainda bem. Então, que como já pode, né, mais cedo. Doutor, deixa aqui o seu @ do Instagram para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, marcar uma consulta, conhecer um pouco mais, né, como funciona, né, as opções de cirurgias de rinoplastia, ortognática. Quem acompanhou a entrevista e viu quais as opções que ele pode, né, ajudar você a transformar a sua vida. Pode deixar o seu Instagram. Bom, gente, o meu Instagram é @Dr. Igor Lucena. Tá? Foi um prazer estar aqui com você hoje, expor um pouco do meu trabalho e, poxa, principalmente poder te rever e rever esse grande resultado que a gente teve. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero ter ajudado vocês também a tirar um pouco de dúvidas. Estou à disposição, podem chamar no Instagram, podem tirar dúvidas lá com a gente e vai ser um grande prazer responder vocês. Muito obrigada, então, doutor. Voltando aqui, o @Dr. Igor Lucena, tá? E bom doutor dia pra todo mundo. Igor Lucena, né? Isso, DR Igor Lucena. Joia. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. E obrigada a você também que ficou até o fim dessa entrevista, prestigiou aqui o doutor Igor e conheceu um pouco mais dos procedimentos que ele pode ajudar a você a elevar a sua autoestima e melhorar também a qualidade de vida. Então, muito obrigada e até breve.